Graça e paz, povo de Deus. Nós temos aqui um irmãozinho com duas questões. Esses dias eu deixei informação no grupo que o pessoal que tivesse dúvida sobre alguma coisa poderia estar aqui mandando essa questão aqui para a gente responder dentro do nosso alcance, dentro da permissão de Deus, dentro daquilo que Ele nos der a conhecer. Essa questão, nós temos duas questões aqui com esse jovem. Uma é sobre o dízimo, coisa que muita gente tem dúvida. Há coisas aí que está sendo praticado como se fosse certo, mas não tem base bíblica, a não ser uma base deturpada. Infelizmente, essa é a verdade. Muitas pessoas aprenderam de uma maneira, não sei de onde foi que partiu esse mal entendimento, e ali se fixou como sendo certo um mal entendimento. Mas por que isso é possível? Porque alguém surgiu com a ideia. O povo não tem costume de ler a palavra, não tem costume de buscar o conhecimento, aí aquilo que era errado acabou ficando como certo. É só isso. Não tem mistério não, mas quem for buscar conhecimento vai descobrir. Esse jovem aí, eu dei uma resposta a ele muito breve, foi muito breve. Eu vou botar o áudio aqui para vocês ouvirem, mas eu resumi muito. A partir daí, então, cabe cada um buscar o conhecimento. Eu ia até buscar um áudio dele para ele aqui, que eu já tinha gravado sobre isso. Acabei não buscando aqui na correria, esqueci, mas esse áudio breve aqui, ele já serve, ok? Eu vou dar esse play aqui na questão do dízimo. Agora, olha a questão mais interessante lá embaixo. Ele fala sobre adulterações na Bíblia, que principalmente os ateus realmente falam sobre isso. De fato, eu já fui ateu. Eu sei do que ele está falando. E Deus me resgatou desse mundo de trevas. Que trevas que eu estou falando? A falta de conhecimento de Deus. Eu vivia sem fé, eu não tinha fé. E Deus me resgatou. Gente, eu falava que era impossível. Eu falava que era impossível eu virar cristão e hoje eu estou aqui. Enquanto eu dizia que era impossível eu virar cristão, a palavra já dizia lá, acho que é em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. E hoje eu estou aqui. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Então tá aí, eu vou botar o play aqui sobre esse áudio, esse resumão aqui, bem resumo mesmo. E depois eu vou mostrar que sim, há alterações na Bíblia, sim. Eu vou mostrar uma experiência que aconteceu comigo mesmo. Eu tenho até isso registrado no e-mail com uma editora. Segura aí, vamos para o play aqui da primeira questão. Só um momento. Vou dar um pause aqui nesse louvor maravilhoso de Jason Upton, chamado Fly. É um louvor que quando eu fecho os olhos para ouvir esse louvor, eu viajo legal mesmo para outro lugar assim na minha mente. Um lugar de paz, de conforto, de alegria, de sossego, de tranquilidade. Me deleitando ali em espírito nos braços do Senhor. Jason Upton. Com licença. Pai de Deus, jovem, meu irmãozinho, não existe passagem que diga que Deus mudou a arrecadação do dízimo de alimento para dinheiro. Isso quem inventou foi o homem. Isso foi o homem. E a Bíblia está cheia de alterações para esse sentido aí, para a pessoa entender que era dinheiro. Por que está tendo essas alterações na Bíblia? Por causa dos infiltrados de Satanás no meio. Hoje eles são donos das editoras, eles controlam as editoras, controlam o meio gospel. E hoje em dia, meu irmão, a lei do dízimo, a lei, a obrigação de devolução do dízimo, e que era em alimento, era algo específico para o povo judeu. Era em alimento, era de ano em ano, e era para ser distribuído aos necessitados. Em Deuteronômio 14:22 mesmo, você já sabe que fala que é de ano em ano, a colheita. Eu vou ver se eu acho um áudio aqui eu falando sobre isso, eu te mando. Se eu não achar, eu gravo aqui de novo esses pontos. Mas é só isso, o dízimo era um ponto da lei, havia uma obrigação na época da lei, específica para o povo judeu.
era de ano em ano, era fruto da terra. Olha, se você for em Hebreus capítulo 7, versículo 5, você vai ver que somente os levitas, ou seja, os descendentes de Arão, aquela tribo sacerdotal, descendentes de linhagem sanguínea mesmo de Arão, somente eles tinham o direito de recolher dízimo. Somente eles. Então, além disso, tem os outros pormenores que eu acabei de falar. O dízimo era algo específico para as 12 tribos de Israel. As 11 tribos davam à tribo sacerdotal de Levi para que eles tivessem alimento. O templo que o Senhor se refere ali era o próprio levita, era o próprio corpo do levita. É isso que muita gente não entende. Então, era uma lei específica para eles. Era algo do tempo da lei. Hoje estamos no tempo da graça e nós não somos os judeus. Nós somos os gentios, segundo a visão bíblica. Ok? Então, há todos esses pormenores. Malaquias 3, quando fala que é 3, versículo 8, devolva o dízimo, as ofertas, porque quem está roubando ali era a nação. Porque o dízimo, eles tinham uma obrigação. Entregar aos necessitados. Era aos levitas e aos necessitados. Por que estavam roubando de Deus? Porque o povo não estava repartindo como deveria repartir. O sacerdote tomando conta, o povo, a nação também fazendo como bem queria. E se você for em Mateus 25, quando você pratica um bem a um servo de Deus, você está praticando ao próprio Deus. Se você roubar de um servo de Deus, você está roubando o próprio Deus. Então, se o dízimo naquela época era para ser distribuído também ao necessitado e o povo não estava distribuindo, então aí você pode entender facilmente, claramente, evidentemente, que estavam se roubando de Deus só porque não estavam distribuindo dízimo ao povo que se devia distribuir, que eram os necessitados, os órfãos, viúvas, os estrangeiros que estavam lá, que passavam fome e também necessidade. Tá entendendo, irmãozinho? Só que o povo pega, você não vê no Novo Testamento nenhuma ordem para a devolução de dízimo, a não ser quando Jesus critica o fariseu em Mateus 23, mas o interessante ali é que quando Jesus falou aquilo, Jesus ainda não tinha sido crucificado e toda a lei acabou quando Jesus foi crucificado. O Novo Testamento fala sobre ofertas voluntárias. Você pode ver em Hebreus 13,16, por exemplo, que o sacrifício que agrada a Deus é a gente repartir com os necessitados aquilo que nós temos. É esse sacrifício que Deus se agrada. O Novo Testamento inteiro, Efésios 4:28, fala sobre você repartir com os necessitados o que a gente tem. Filipenses 4, versículo, meu Deus do céu, versículo 18, por aí assim. Várias passagens falando para a gente cuidar do pobre. Salmo 41, Provérbios 19, versículo 17. Mano, tá chovendo passagem que fala sobre isso e o povo não entendeu ainda. Aí quando você vai para Hebreus 3:6, você vai ver que a casa de Deus somos nós. Então todo ser humano é a casa de Deus. Então quando você deixa de fazer algo por um ser humano desse, você deixa de fazer ao próprio Deus. Por isso que tem aquele julgamento em Mateus 25. Dá uma olhadinha. Junta as peças aí. Pois é, meus queridos, aí foi só um resumo bem básico. Deixa eu dar um play aqui, Jason Upton. Aqui tá aparecendo até a rádio do conhecimento da palavra de Deus. Ó, vou colocar até esse nome lá, sei não. Aí foi só um resumo. Eu vou partir aqui de uma maneira muito breve, para essa questão aqui, ó. Por que muito breve? Para não ficar muito longo. O povo tem uma preguiça, meu irmão. Misericórdia, está repreendida em nome de Jesus. É preguiça para ler. Se o texto for um pouquinho esticado, o povo não quer ler. Se o áudio for... 5 minutos de áudio. Misericórdia, 5 minutos de áudio. Deus é livre. A preguiça para poder ouvir 5 minutos, imagine 20. Agora o povo não quer conhecimento. O povo está pegando Provérbios, capítulo 8, versículo 10 e 11, que Deus fala sobre o conhecimento. Eu prefiro o conhecimento ao invés do ouro. O povo está pegando essa passagem e jogando no lixo. O povo não quer conhecimento, o povo quer saber de prosperidade. Só isso. Então bora lá. Essa outra questão aqui do irmão, ele está falando sobre aquelas alterações bíblicas. E sim, meu irmão, eu sou servo de Deus.
e existe sim. Só que o que mais importa, o mais importante, é você se ligar nos mandamentos de Jesus. A essência de Deus está ali. Existem erros de escrita, de interpretação, existem manipulações sim. Só que o mais importante de Deus está ali dentro, que é a essência dele, falando sobre o amor, falando sobre a bondade, sobre a prática de justiça, falando sobre a gente rejeitar o mal. Essa é a base da vida cristã, o resto é resto. Eu resolvi ignorar as adulterações dessa forma. Problema. Olha, se o cara chegar lá e botar porque não foi a serpente que falou não com Eva, foi o jumento. Meu irmão, eu não quero saber. Eu quero saber que há instruções me informando, me dizendo que eu devo andar por tal caminho, perdoe quem te ofendeu, ajude os necessitados, não tenha apego material, não guarde mágoa de ninguém, não retribua mal por mal, faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Você está entendendo, meu irmão? Isso aqui é só o básico da vida cristã, isso é o mais importante. Essas pequenas coisas, essa listinha básica que eu acabei de mencionar, se compõe ali a essência do Criador dentro disso aí, porque tem a ver com amor. É só isso. Nossa base é essa. O povo está indo para a igreja, se converte, aceita Cristo, mas não conhece nem a Jesus. Por que não conhece? Porque não vão para a Escritura ler. Mergulhar ali no Novo Testamento inteiro, os 4 evangelhos, mergulhar ali nas cartas dos apóstolos, tão cheio de instrução, de amor ao próximo e aviso para a gente se afastar do que é mal. Tem instrução falando também para a gente suportar as dificuldades, porque a dificuldade, as tribulações, as provas fazem parte da nossa vida. Eu já falei isso, Atos 14, 22, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, Tiago 1, 2, Hebreus 12, eu acho que a partir do versículo 7 ao 12, falando da disciplina. Gente, é interessante demais. Mas o povo não busca conhecimento, acha que ser crente é viver um mar de rosas. Quando vem a primeira tribulação, a primeira tempestade, o primeiro perrenguezinho, a pessoa esmurece e já quer sair do evangelho. Não, povo, estão ensinando errado. Você liga a televisão e o povo está lá um testemunho. Eu era pobre, eu não tinha nada, hoje eu tenho 3 carros, 3 casas, 3 empresas, eu sou tal igreja, eu ia falar o nome aqui, mas não quero nem falar o nome da igreja, que às vezes eu até falo mesmo. Mas para não dizer que eu estou querendo denigrir, não é denigrir, eu estou falando a verdade. Estão ensinando o povo a buscar Jesus em troca de materialismo. Isso é um crime espiritual, é um assassinato espiritual. A pessoa está saindo do mundo para se converter 2 vezes mais filhas do inferno. É isso que muita igreja está fazendo com essa teologia da prosperidade aí. 13 minutos de áudio e vamos embora lá. Olha, querido irmãozinho, eu vou mostrar a você aqui logo de cara. Eu vou abrir meu e-mail aqui, meu e-mail. Olha só, olha no e-mail aí, eu mandei um e-mail para a Sociedade Bíblica, se não me engano, da editora tal, não sei de onde, não sei nem o nome do negócio, mas eu vi uma falha na minha Bíblia digital aqui, e falhas não é só na Bíblia digital, é na impressa também, porque eu passei por experiência com Bíblia impressa, ok? Na Bíblia impressa, o que eu vi lá foi o seguinte, eu estava com 2 Bíblias na mão. Eu estava lendo, se eu não me engano, foi Ezequiel 20:12 em uma, e quando eu fui ler na outra para poder ver como é que estaria a escrita, como é que seria a tradução da outra Bíblia, quando eu olho Ezequiel 20:12 na outra Bíblia, esse versículo não constava dentro dela. Pois é, não tinha. Irmãozinho, antigamente, algumas passagens, como acho que é 1 João, eu não lembro, aquela passagem de 1 João, não sei se é 1 João 5:7, eu não me recordo. Mas ela fala que há 3 que testificam no céu, né? O Pai, a palavra, não sei o quê. Essa passagem, por exemplo, ela vinha entre colchetes. Que quando algum versículo estava entre colchetes, ali era uma indicação de que aquela passagem não constava nos manuscritos originais. Então por ali você vê, ali já é uma manipulação. Foi um versículo adicionado, foi um versículo enxertado. Então na Bíblia há versículos extraídos, tirados, anulados, apagados. Tem Bíblia antiga que tem versículo tal e tem Bíblia atual que já não tem mais aquele versículo.
Tem Bíblia que não tinha um versículo tal, agora já tem porque enxertaram. E há palavras trocadas para poder dar um outro sentido à passagem, pô. Como essa questão do dinheiro mesmo. Eu já vi Bíblia colocando no lugar do dízimo, a palavra dízimo, colocar a palavra dinheiro. Isso tá errado, pô. Entendeu? Então bora lá. Então eu mandei um e-mail aqui pro pessoal, ó. Olha só. Shalom, amados, nessa manhã notei que o versículo 1 de Romanos capítulo 8 está faltando um pedaço. Justamente o pedaço que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mandei o print, 2 prints para ele. Um de uma Bíblia que estava completo o versículo e o outro print é com o pedaço da minha Bíblia aqui que estava faltando. Eles responderam: olá Franco, tudo bom? Utilizamos somente textos originais disponibilizados pelas próprias editoras. Mesmo assim, erros aparecem. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Você está entendendo, meu irmão? Então, os criadores do aplicativo recebem os textos das editoras. Bora supor, houve uma atualização na editora lá. A editora vai mandar a atualização para os donos dos aplicativos, um exemplo. Os donos do aplicativo recebem aquela atualização e quando atualiza, os caras não sabem que já veio de lá para cá uma série de alterações. Mano, e às vezes uma palavra, uma vírgula alterada, mudada de lugar, ou tirada do seu lugar, ela muda completamente o sentido. Por isso que é muito arriscado. Ficar dependendo só do que o povo fala, não, tem que buscar vocês mesmos o conhecimento. Então, beleza, eu comuniquei ao pessoal aqui, ó, que a falha, né, o que eu vi que foi corrigido, só que depois a falha voltou de novo. Olha aqui, ó, lá, graça e paz, irmãozinho, mais embaixo aqui, vi que o erro voltou de novo e tal, entendeu? E ele disse que já encaminhou para correção, até hoje eu não vi corrigido. E além disso, eu encontrei uma outra falha aqui, ó, mandei aqui, ó, encontrei outra falha. Graça e paz, eu vou enviar o versículo aqui marcado com amarelo para vocês perceberem a falha. Eu não lembro qual foi a falha, mas ele identificou lá, mandou a passagem para correção. Deixa eu ver aqui qual foi. Deixa eu ver se vai abrir aqui, nessa minha internet vai ajudar. Ajudou. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes cobrado, ou seja, faltou a palavra seja, que isso não lhes seja cobrado, faltou essa palavra aí. Então, assim como tem esse errinho aqui, que para mim não é errinho, para mim é um erro absurdo, para mim é um erro monstruoso, porque como eu acabei de falar, qualquer palavra que se mudar, não, Franco, mas uma palavra que você muda, às vezes eles botam uma palavra que tem o mesmo sentido da outra. Não. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim que acontece. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E ainda que seja uma vírgula mudada, como eu falei, tá certo? Ainda que seja uma vírgula mudada, faz toda a diferença. Olha aqui, eu vou mostrar a vocês agora o versículo aqui, ó. Eu salvei aqui, ó. Com licença. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó cá. Ó cá. Ó o versículo aí. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí faltou, depois de Cristo Jesus, faltou o quê? Faltou o quê? Aquela partezinha ali, ó. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, são 2 Bíblias. Só que uma tá faltando uma parte do versículo. Você está entendendo, meu irmão? Então abra os olhos. Eu vou ficar por aqui com essa mensagem, já vão 20 minutos. Olha, eu tô com um canal novo aqui agora, que eu vou estar postando essas mensagens. O canal é Moisés Franco. Não sei se vai ser fácil achar, mas tem a página Mensagem Direta para Você no Facebook. Busca lá essa página no Facebook, porque eu posto muito texto interessante lá. Tá bom? E vou ver se eu vou passar a postar o link desse canal novo também nas postagens, para vocês irem vendo esses vídeos lá, que eu vou começar a postar algumas coisas por lá, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. E assim, graça e paz a todos, busquem o conhecimento e busquem viver a simplicidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém.